Bem-vindo ao canal Escatológico. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like. E se gosta do conteúdo, inscreva-se. Que Deus abençoe a sua vida através deste canal. Muito obrigado, vamos ao vídeo de hoje. Ao contrário do que nos querem fazer crer, as estrelas não são aquilo que a astronomia moderna e esses pseudocientistas desejam nos impedir. E o pior disso tudo é que muitos cristãos acreditam que estrelas são sóis distantes. Como provamos no vídeo anterior, se isso fosse verdade, se cada uma das estrelas fosse um sol, então o céu da noite seria totalmente iluminado. Mas porque muitos canais cristãos defendem a ideia que a Terra é uma bola giratória e que asteroides vão cair nela durante o evento do Apocalipse. Asteroides, meteoros, esses entes cunhados, inventados pela astronomia moderna. Simplesmente porque eles se venderam ao sistema ou simplesmente porque foram ensinados dessa forma. Por exemplo, eu fui pesquisar aqui nesta obra de Champlin, já tenho usado ela aqui no canal, e fui pesquisar Apocalipse 6, versículo 13, que diz assim: "E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes." Em grego, a palavra estrelas é asteres, kairoi asteres, tu huranu epesan estengen. Então as estrelas do céu caíram pela terra. E ele diz o seguinte: rejeitamos as interpretações históricas que buscam encontrar acontecimentos históricos que se ajustem aos supostos símbolos que temos aqui. Aí ele fala a respeito dos corpos celestes e diz que eles são conhecidos por sua fidelidade às suas órbitas e à sua ordem. E cita aqui o livro de Enoque. 3 versículos do livro de Enoque. E são esses versículos aqui que ele cita, tá? Ele cita 3 versículos, mas vou ler apenas 2. Está em Enoque 2:1 que diz: "Contemplai tudo o que acontece nos céus, como as luzes no céu não mudam suas órbitas, como cada uma nasce e se põe em ordem, cada uma a seu tempo apropriado, e não desobedecem suas leis." Bom, vou ler apenas esse, porque o outro versículo eu quero deixar para um estudo em um outro vídeo, tá? Então ele diz assim, que os povos antigos, vejam só, agora começa a falácia, tá, pessoal? Os povos antigos não distinguiam entre um meteorito e uma estrela. Mas não existem meteoritos. As estrelas não são o que esses caras estão ensinando aqui, tá? É uma grande decepção, né? Quando você vai estudar um livro que é um comentário bíblico, assumindo que existe realmente meteoritos. Por isso é que até hoje chamamos os meteoritos de estrelas cadentes. Aí ele fala, Jesus predisse a queda de estrelas e o abalo dos poderes dos céus. Mas acontece que na mente de Jesus, tá? E ele era um homem antigo, não é? Na mente de Jesus, as estrelas nunca foram e nunca serão meteoros. Estrelas cadentes, meteoros, asteroides. Isso não existe. Algum de vocês aí na vida, você que está me assistindo, você, tá no universo aí, o canal tem aí mais ou menos quase 10.000 inscritos, não é? Então, qualquer um de vocês aí, dos inscritos, alguma vez já viu um meteoro? Olha, eu tenho 60 anos. 60 anos. Eu nunca vi um meteoro. Eu já vi coisas riscando no céu, tá? Já vi ditas estrelas cadentes. Mas isso não é meteoro. Alguém aí já pegou uma pedra de um meteoro? Ah, isso aqui é uma rocha que caiu do espaço sideral? Eu já vi pedra lunar que eles disseram que trouxeram lá da Lua, tá? Certo?
Mas isso aí também em vídeos, em documentários, que a gente sabe aí que tudo isso é mentira, não é? Até mesmo, como todos sabem, um museu na Holanda revelou que a pedra que eles têm lá, como se fosse pedra trazida da Lua pelos astronautas da Apollo 11, é nada mais, nada menos do que madeira petrificada. O que Jesus quis dizer que as estrelas cairiam do céu? E o que o livro de Apocalipse quer dizer com isso? Estrelas e planetas. As estrelas, primeiro, elas não estão distantes, como a pseudociência quer fazer você crer. Em um texto muito interessante, que você pode encontrar aí na página do Facebook A Terra é Plana, facebook.com/A Terra é Plana, sem acento, é claro, tudo junto. Há um artigo muito interessante sobre esse tema. Foi escrito aí pelo meu xará de sobrenome, Siddhartha Shaibub Lemos, certo? E essas considerações são muito interessantes a respeito da natureza das estrelas, porque essa pseudociência que é defendida por muitos pastores, infelizmente, não é? Por muitos líderes cristãos, essa pseudociência apenas deseja nos confundir para não entendermos a verdadeira natureza do universo de Deus e a verdade sobre Satanás e os anjos caídos. Então, nesse texto, ele diz: a Bíblia faz referências inconfundíveis a estrelas e estrelas errantes, sendo anjos e anjos caídos. Tenha em mente que a palavra planeta nunca é mencionada na Bíblia King James. A palavra grega para planeta é andarilho. Apocalipse nos diz que 1/3 das estrelas cairão do céu. Essas estrelas são Lúcifer e seus anjos que foram expulsos do céu. Vejam só que isso faz muito sentido. E sentido no contexto bíblico. O livro apócrifo de Enoque descreve que um grupo de anjos rebeldes, chamados vigilantes, deixou seu primeiro estado, o céu, para descer às planícies e tomar mulheres de entre os tipos mortais. Eles misturaram sua semente com as mulheres terrenas que deram à luz gigantes. Há muitas histórias e também lendas de homens gigantes que andaram na terra antes e depois do grande dilúvio. Isso é muito claro, muito certo. Todo aquele que estuda a Terra plana e o contexto bíblico conhece essas histórias. Inclusive, o YouTube está recheado de canais que tratam a respeito desse assunto. Vou deixar aí na descrição pelo menos 2 canais que tratam sobre isso. Os gigantes, portanto, ensinavam aos homens os segredos do céu, e por isso os homens os adoravam como deuses. E essa semente desses gigantes anda por aí de diversas formas, tá? Principalmente injetando na cabeça de muitas pessoas, inclusive cristãos, mentiras a respeito da natureza do mundo em que vivemos. Aqui não me refiro a uma semente literal, mas a semente do mal que os servos do inimigo plantam em meio à cristandade desavisada. A Bíblia e o livro de Enoque nos dizem claramente que as estrelas errantes, planetas, são uma forma de seres angélicos. Vamos ver aqui o que o livro de Enoque fala a respeito dessas estrelas, tá? É o capítulo 18 de Enoque. E além desse abismo, eu vi um lugar que não tinha nem céu por cima, nem fundação de terra abaixo dele. Não havia água nele, nem pássaros, mas era um lugar deserto. E vi lá uma coisa terrível, 7 estrelas, como grandes montanhas ardentes. E como um espírito me questionando, o anjo disse: este é o lugar do final dos céus e terra. Esta é a prisão para as estrelas dos céus e hostes dos céus. Então vejam bem que a astronomia moderna tem uma ideia totalmente diferente com respeito
a natureza das estrelas. Essa ideia foi comprada, depois vendida para homens que preferiram crer na falsa ciência e depois disseminaram no meio da cristandade toda essa mentira. E ele continua: e as estrelas que giram sobre o fogo são aquelas que transgrediram as ordenanças do Senhor no começo de sua ascensão, porque não surgiram nos seus tempos determinados. E ele ficou irado com elas e aprisionou-as até o tempo da consumação de suas culpas, no ano do mistério. Portanto, Enoque nos diz que 7 desses planetas, ou estrelas, nos diz que 7 deles desobedeceram a Deus e deixaram seus cursos prescritos. Estas, portanto, são as estrelas errantes. Por isso elas são punidas. Vamos ler aqui Judas, versículo 13, porque como só tem um capítulo, né, nós não falamos. Judas 1:13. Judas 13. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Vou aproveitar e ler aqui o que ele interpreta como sendo estrelas errantes. Ele vai dizer o seguinte, tá? Ele fala que é uma crença dos antigos, porque ele é tão moderno que ele consegue explicar a Bíblia do modo moderno, tá, pessoal? Os antigos. Os antigos, eles criam nisto aqui, né? Mas ele, como é moderno, tem que crer nisto aqui, certo? Esses são os pastores modernos, os moderninhos. Não, eu não posso crer na Bíblia como ela foi escrita, não. Eu tenho que crer naquilo que os modernos, tá, estão interpretando. E o que está por trás desses modernos, eu acho que vocês sabem muito bem, não é? Estrelas errantes. Aí então ele diz: o autor sagrado se refere a uma crença dos antigos, segundo a qual os planetas, palavra essa que significa vagabundos, seriam estrelas que errariam pelo firmamento, pois contrariamente às demais estrelas estariam em movimento, mudando constantemente de posição. Vejam só, e os... Vamos rir, pessoal. Não, tenho que ler isso aqui. Tá? Tenho que ler. Realmente, olha, Champlin. Que decepção, meu amigo. Tá aqui. Vejam só. É isso aqui que eles ensinam, tá, pessoal? É isso que eles ensinam em seminários hoje. Esse tipo de coisa. É por isso que a cabecinha aí dos pastores é uma cabecinha que não crê nas escrituras mais. A maioria dos pastores não crê. São poucos que estão aí, hoje em dia, justamente por causa da tecnologia que nós temos, né? Aviação, lentes potentes, observação. É por isso que... Mas são poucos, né? Alguns, por causa disso, estão deixando esse sistema, tá? Estão aí querendo fazer a diferença, voltando realmente às escrituras. Mas vamos ler. Ele diz assim, que os antigos, quer dizer, os santos de Deus que escreveram a Bíblia, os homens inspirados, tá? Então, ao invés de apenas relatar como os antigos pensavam, ou falar a respeito da crença deles, sem classificá-los como ignorantes, ele afirma que o escritor de Judas, por misturar a angelologia e a astrologia com sua incipiente e errônea astronomia, supunham que as estrelas fossem os corpos físicos de grandes seres espirituais, ou então os lugares onde habitavam esses seres. Então, para ele, Judas não pode ser inspirado, pois aquilo que está escrito aqui apenas reflete o conhecimento da época em que ele vivia. Champlin afirma que Judas era um homem que refletia naturalmente as crenças de sua época. É justamente por causa de ensinos como esse que a Bíblia está sendo aí
solapada por hereges, pessoas que dizem que ela precisa sofrer revisão, dizendo que a Bíblia está defasada, que a Bíblia é um livro retrógrado, que é um compêndio de mitos e histórias desvinculadas da realidade. E Judas nos fala no versículo 6 a respeito dessas estrelas, que seriam justamente anjos que não guardaram seu principado. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Para Champlin, nada disso é real. Tudo não passa de mero simbolismo para coisas que expressam uma crença que nada mais é do que o reflexo de uma cultura ignorante com respeito ao conhecimento da astronomia moderna. Portanto, aqueles que afirmam que um meteoro vai cair na Terra, que as estrelas são meteoros, que a Bíblia diz que um asteroide vai atingir a Terra, que a NASA está escondendo alguma coisa, porque ela tem medo de revelar ao mundo que vai cair um asteroide, ou que meteoros vão destruir a Terra. Quem diz isso está redondamente enganado, porque nenhuma dessas concepções são bíblicas ou são corretas. Não passam de afirmações para angariar público que curte historinhas de terror. Fica a dica.